plenário do Senado acaba de aprovar, por 60 votos a 19, o texto base da reforma da Previdência proposta pelo ministro Paulo Guedes do governo Jair Bolsonaro. A sessão continua para a votação de 4 destaques. Trata-se do segundo turno de votação no Senado, após a aprovação em 2 turnos na Câmara dos Deputados, encerrando um processo que se estendeu por quase um ano. Assista. Está encerrada a votação. Antes de proclamarmos o resultado da votação, eu gostaria de rapidamente registrar e agradecer a presença, em nome do ministro da Economia, ministro Paulo Guedes, que vem ao plenário do Senado Federal em sinal de respeito a essa casa, em sinal de reconhecimento a esta casa, e em nome do ministro Paulo Guedes, cumprimentar toda a sua equipe, ministro. O Senado da República, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, enfrentou este ano uma das matérias mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais importantes para a nação brasileira. Vários senadores, em todos os momentos, debateram essa matéria na Câmara dos Deputados, na sua votação lá na Câmara dos Deputados e hoje na sua votação aqui no Senado Federal. Muitos atores fundamentais para a construção do consenso, uma busca permanente do entendimento, da conciliação. A conciliação que os brasileiros esperam desta casa, do governo federal que Vossa Excelência representa hoje aqui no Senado Federal como ministro de Estado. Trabalho fundamental de muitos atores. Todos os senadores e senadoras se envolveram pessoalmente na discussão dessa matéria e mostraram, ministro Paulo Guedes, para o Parlamento e para o Brasil as suas opiniões, o seu ponto de vista e aperfeiçoaram, sem dúvida nenhuma, esta matéria, fazendo com que essa matéria possa ser votada em um momento importante na história nacional, corrigindo alguns equívocos e fazendo justiça social com aqueles que mais precisam de todos nós. O Brasil hoje, com esta votação, nós vamos abrir o resultado, mostra grandeza. O parlamento brasileiro mostra maturidade política, mostra responsabilidade. Senador Tasso Gereissati, presidente Simone Tebet, em nome da presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, e em nome do senador Tasso Gereissati, relator da matéria, eu quero abraçar todos os senadores, todas as senadoras. Senadora Simone, na Comissão de Constituição e Justiça, conduziu com pacificação e com equilíbrio a votação desta matéria. O senador Tasso Gereissati teve a humildade de ouvir a todos. Participou de dezenas e dezenas de reuniões, tentando aperfeiçoar um texto e que nós todos pudéssemos entregar para o Brasil uma reforma, um ajuste nas contas do Estado brasileiro, que possa dar capacidade de investimento para as próximas gerações e um país melhor para todos nós. Eu quero lhe cumprimentar, ministro. Eu poderia falar tudo que nós vivemos para chegarmos até aqui, mas a palavra que pode resumir todo o esforço é compromisso do Parlamento brasileiro, compromisso do Congresso Nacional com a pauta do país. O Parlamento brasileiro, independente de diferenças partidárias, porque na tramitação dessa matéria, ministro, parlamentares de oposição a essa matéria construíram um entendimento nos prazos, na relação institucional, na relação parlamentar, e em nome do senador Fernando Bezerra, líder do governo, que foi também um grande lutador, eu quero dizer ao governo que o Congresso Nacional cumpre com as suas responsabilidades. O Parlamento brasileiro entrega a maior reforma da Previdência da história desse país para o Brasil e para os 210 milhões de brasileiros. E todos nós, independente do voto sim ou não, sabemos da importância da votação desta matéria hoje. Rogério,
Deputado Rogério Marinho, muito obrigado pela relação de conciliação que Vossa Excelência construiu com todos nós. Obrigado a todos os senadores pela paciência e hoje o Senado Federal demonstra grandeza com a votação dessa matéria. Parabéns a todos e a todas. Vou proclamar o resultado. Plim, plim. Votaram sim 60 senadores, votaram não 19 senadores. Está aprovado o texto base, ressalvado os destaques. Informo ao plenário que todos os destaques que votaremos em seguida se destinam a votar separadamente partes específicas do texto da proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019, aprovado na Câmara dos Deputados. Boa noite. Pois é, aqui no plenário, nesse momento, está acontecendo a votação do texto base da reforma da Previdência. Os líderes partidários estão fazendo o encaminhamento de como as bancadas devem votar e enquanto esses encaminhamentos são feitos, os senadores já estão votando, portanto o painel pode ser aberto daqui a pouquinho quando acabar esses encaminhamentos dos líderes partidários por aqui. Antes disso, os senadores rejeitaram as emendas individuais e assim que for concluída essa votação do texto base, eles devem passar à votação dos destaques. Para o texto base ser aprovado, ele precisa de 49 votos favoráveis. A gente lembra que no primeiro turno ele alcançou 56 votos favoráveis. Alguns membros da equipe econômica do governo, entre eles o secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, estão aqui acompanhando essa votação. Até agora, a previsão de economia da reforma está na casa dos 800 bilhões de reais. Ela estabelece a reforma da Previdência, entre outras coisas, a aposentadoria com idade mínima de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres, tanto no setor público quanto no privado, mas algumas categorias têm direito a aposentadorias especiais com a previsão de idade mínima um pouco mais cedo, é o caso dos trabalhadores rurais e dos professores. Em viagem pela Ásia, o presidente Jair Bolsonaro participou em Tóquio da cerimônia de ascensão do novo imperador japonês. Chefes de Estado, de governo e integrantes da realeza acompanharam a celebração histórica no Palácio Imperial. O novo soberano de 59 anos se tornou imperador do Japão após a abdicação de seu pai, Akihito, algo inédito nesta dinastia em mais de 2 séculos. A cerimônia, com rituais religiosos, simboliza a ascensão ao trono do crisântemo. Entre os convidados estrangeiros, vários chefes de Estado, como Jair Bolsonaro, e representantes das famílias reais, como o rei Felipe da Espanha e o príncipe Charles da Inglaterra. O próprio Naruhito se autoproclamou imperador, na presença de 2.000 convidados no Palácio Imperial de Tóquio. No fim do dia, o presidente Bolsonaro e outras autoridades participaram de um jantar oferecido pelo novo imperador. Motivo de satisfação, de orgulho, da nossa parte, ação de respeito e consideração com o povo japonês. O presidente também se encontrou com o colega da Ucrânia. Volodymyr Zelensky demonstrou interesse em comprar aviões fabricados pela Embraer. Em conversa com jornalistas, Bolsonaro lembrou que um dos focos desta viagem é abrir mercado para os produtos brasileiros. Nós vamos dialogar, fazer acordos para que investimento na área de infraestrutura se faça presente. Tem que fazer a nossa parte. Nós conseguimos, por exemplo, através de infraestrutura, fazer renascer o modal ferroviário, diminuir o preço do transporte, aperfeiçoar a tecnologia. Nós podemos fazer a nossa mercadoria chegar de forma mais competitiva nesse país. Após 3 anos, o Brasil vai voltar a exportar vacina contra a febre amarela. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Entre 2017 e 2018, o país suspendeu a venda do produto para destinar toda a produção à população brasileira por causa de um surto da doença no país.
Os recursos adquiridos com a exportação da vacina serão retornados exclusivamente à Fiocruz para a produção de outras vacinas e pesquisas. A previsão é fornecer entre este e o próximo ano 23 milhões de doses para a Organização Pan-Americana de Saúde e a Unicef. O Brasil é o maior produtor de vacina contra a febre amarela no mundo e com o menor preço, cerca de $1 a dose. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.